Eu cumprimento a amada igreja do Senhor Jesus, unida neste lugar, com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui mais uma vez, revendo a família de Deus que congrega aqui, este povo animado, servindo ao Senhor com alegria, com disposição de alma. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede, mais uma vez participar desse ambiente de adoração a Deus que temos aqui, todos os cultos, e louvo a Ele também por essa oportunidade que Ele me concede de poder mais uma vez compartilhar um pouco daquilo que Ele tem me concedido pela sua graça, pela sua misericórdia. Neste momento eu gostaria de convidar você a abrir seu exemplar da Sagrada Escritura juntamente com o meu, da Epístola do Apóstolo Paulo aos crentes em Éfeso, no capítulo de número 2. Enquanto você está procurando, eu quero externar a minha gratidão a Deus também por mais um ano de existência que Ele tem concedido a esta igreja. Esta obra é do Senhor e durante os anos Ele tem confirmado o trabalho das mãos de seu servo que lidera esta igreja, das mãos de todos aqueles que estão ao seu lado servindo nesta casa. O Senhor tem confirmado, tem fortalecido, tem corroborado, e isso é motivo de grande alegria. Amém? Amém. Todos encontraram Efésios capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Quem encontrou o texto bíblico anunciado, se manifeste com um forte aleluia. Aleluia. Diz a palavra de Deus: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar-nos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você pode dizer glória a Deus, aleluia por isso? Podeis acertar adorando o nome do Senhor. Queridos irmãos e amigos, hoje nós vamos falar de forma sintética, resumida, dentro daquilo que o tempo nos permite, sobre a mecânica ou dinâmica da salvação. Nós, cristãos, somos, em termos de mensagem da salvação, de um mesmo discurso, de um mesmo conteúdo. Todos os ramos do cristianismo, eles têm a mesma mensagem de salvação. Porém, a compreensão a respeito da mecânica, da dinâmica da salvação, ou seja, do que se processa por trás da salvação, ou seja, todos aqueles elementos que dizem respeito aos bastidores do processo de salvação, no que tange a isso, existem divisões, divergências, pensamentos diferentes dentro do cristianismo. Você tem, por exemplo, o catolicismo, que tem uma visão sinergista da salvação. Quando a gente fala de sinergismo, a gente está falando de Deus agindo, mas também existe uma participação humana, uma responsabilidade humana no processo. A palavra sim tem a ver com isso, tem a ver com cooperação, com
um alinhamento. Por exemplo, quando você fala de sincronia, você está falando de alinhamento de tempo, né? Sinergia fala disso, de alinhamento de esforços, de trabalho. Apesar desse termo relacionado à salvação não ser perfeito, porque a gente sabe que a salvação é de Deus. Quando a gente fala de sinergia, a gente não está falando de uma relação 50-50, 50% a 50%, como se Deus tivesse metade de responsabilidade nesse processo e o homem tivesse a outra metade. Claro que a salvação vem de Deus, mas o homem tem uma participação no sentido de ele tem a responsabilidade de aceitar aquilo que Deus preparou para ele. Na conversão, ele apenas é passivo. E depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, aí ele tem que desenvolver a sua salvação, como Paulo fala aos Filipenses. Aí a coisa deixa de ser meramente passiva, para que haja também uma participação ativa do ser humano, no caso do desenvolvimento da sua salvação. Então, o catolicismo, mas não apenas o catolicismo, tem uma visão sinergista da salvação, sendo que ela tem a doutrina católica alguns pontos que são problemáticos. Resumindo aqui, por exemplo, nós temos o caso da diferença entre o perdão dos pecados e o cancelamento das consequências do pecado cometido. Como assim? Porque o católico vai para a missa todos os domingos, porque se ele pecou a semana inteira, quando ele vai aos domingos da missa, ele então tem os seus pecados perdoados. Para o católico, na missa, há a transubstanciação, aqueles dois elementos, o pão, a hóstia e o vinho, se tornam literalmente o sangue de Jesus e o corpo de Jesus, quando aquilo é, depois de abençoado, consumido. Aquilo se torna dentro do organismo da pessoa, de alguma forma. Assim ensina a fé católica, literalmente o corpo de Cristo e o sangue de Jesus. Ou seja, cada missa é Jesus sendo sacrificado de novo. E quando ele então participa do corpo e do sangue na missa, o pecado que ele cometeu durante a semana, os pecados dele são perdoados. Porém, ainda há as consequências do pecado que ele cometeu. E para que ele possa eliminar essas consequências, ele tem então que pagar as penitências. Você paga a penitência para que você então elimine essas consequências do pecado cometido. Em outras palavras, se você é um católico que vai sempre na missa, se Jesus disse você morrer, você vai não para o inferno. Porém, se você não fazia as penitências com frequência, se você então tinha ainda muita coisa para ser resolvida em termos de consequências do pecado, então você vai para o purgatório e fica lá um determinado tempo até que você pague essas consequências, para que então você vá direto para o céu. Os santos, eles têm excesso de crédito nesse sentido. Eles pagaram tanta penitência, eles foram tão corretos, que eles não passam pelo purgatório, eles vão direto para o céu. E o que é feito então com aquele excesso que eles tinham, esse crédito a mais por causa das penitências? A igreja então oferece as indulgências. Periodicamente ela vende esse excesso, esse crédito que ficou desses santos que pagaram penitência suficientemente para pagar todas as suas necessidades e também para poder ajudar outros. E essa penitência deles então se torna crédito, e a igreja então vende essas indulgências, que na verdade elas são trocadas por quê? Por obras que são feitas, ou uma ajuda pecuniária, como era muito comum na época ali, quando houve a reforma protestante. Lutero, ele protestou contra isso, a venda de indulgência, né? E a pessoa então pagava um valor que a igreja estabelecia. Naquela época estavam construindo a Catedral de São Pedro, então eles ofereceram muitas indulgências, as pessoas compravam dinheiro mesmo, para então ter a sua quitação das consequências, vamos dizer, do pecado. Então existe essa diferença. E alguém pode dizer, mas não há na Bíblia a doutrina da justificação pela fé, que inclusive Lutero pregou
e que inclusive ele enfatizou tanto para confrontar justamente esse equívoco teológico da Igreja Católica. Sim, os católicos entendem que há uma justificação pela fé, mas a interpretação que eles faziam da justificação pela fé era totalmente diferente daquilo que Lutero estava expondo. Você vai encontrar nos pais da igreja, nos primeiros séculos da era cristã, e entre muitos teólogos da Idade Média, gente que ensinava a justificação pela fé, como nós entendemos à luz da Bíblia. A justificação pela fé é Deus declarando justo aquela pessoa que creu na obra expiatória, vicária, ou seja, substitutiva, vicária significa substitutiva, de Cristo por nós, Cristo morrendo em nosso lugar, levando as nossas culpas. Então, justificação é isso, é Deus declarando justo. Porém, outros teólogos desse período, pais da igreja, teólogos da Idade Média, também compreendiam de uma outra forma essa justificação. Entendiam ela mais ou menos como nós entendemos a santificação. Então, justificação aí seria a pessoa sendo tornada justa, né? E era um processo. Na verdade, eles confundiam justificação com o que nós entendemos como santificação. E por que a visão na igreja nessa época era essa, que persiste até hoje, né? Eles no final, mais recentemente, tentaram fazer uma adequação que toque alguns pontos com aquilo que o protestantismo ensina, entende a luz da Bíblia sobre a justificação pela fé, né? Mas o que prepondera no catolicismo é essa visão da justificação, e daí esses problemas todos, a importância das obras, das penitências, né, para você ir direto para o céu, para você não passar pelo purgatório. Então veja que tem problemas no sinergismo, um sinergismo equivocado biblicamente, não é um sinergismo evangélico. Você tem também a visão calvinista, a visão monergista, a visão determinista de salvação, que diz que Deus, antes mesmo da fundação do mundo, já estabeleceu aqueles que haveriam se salvar. Alguns calvinistas, monergistas, deterministas, eles vão dizer que Deus já tinha estabelecido até a própria queda de Adão. Esses são os supralapsários. Os infralapsários são aqueles que vão dizer que não, que Deus não determinou a queda de Adão, mas Ele determinou aqueles que seriam salvos depois da queda de Adão. Supra aí tem o sentido de antes, infra tem o sentido de depois. Lapso é queda. Supralapsário é antes da queda, infralapsário é depois da queda. Então você tem essa pequena divergência entre eles, mas enfim, eles creem que tudo está determinado, que Deus já determinou quem vai ser salvo ou não, que não existe livre-arbítrio de fato, mas apenas algo que a gente pode chamar de livre agência, enfim, e que dá a sensação de que nós temos um livre-arbítrio de fato, mas isso não é verdade, mas que tudo já está determinado desde antes da fundação do mundo. Isso é o que ensina a visão calvinista, que é uma visão monergista, mono, ou seja, somente Deus trabalha, o homem não tem responsabilidade nenhuma nesse processo, é monergismo. Nós temos também a visão arminiana, que é uma visão sinergista evangélica, e que alguns doutrinadores vão chamar também de monergismo condicional, porque o arminiano entende, à luz da Bíblia, que a salvação é toda de Deus. Primeiro, o homem não poderia salvar-se a si mesmo, Deus foi quem deu essas condições através de Cristo. Além disso, mesmo Cristo tendo morrido e tudo mais por nós, o homem não poderia por si mesmo vir a Deus. Então é necessário que a graça de Deus ela se antecipe ao homem para que o homem tenha condições de poder responder positivamente à graça divina. E mesmo quando o homem vem a Deus, ele vem apenas como um mendigo, de mãos abertas. Ele aceita Jesus, quer dizer, a sua participação é passiva no processo de conversão. Agora, claro, durante a conversão ele tem uma responsabilidade mais ativa, porque ele tem que desenvolver a sua salvação. Então, nós temos a visão sinergista evangélica, que é a visão arminiana. Mas nós temos também, dentro do cristianismo, aquela visão chamada semi-pelagiana, que é aquela visão que acredita que o homem pode dar início à sua salvação, ele pode tomar iniciativa. Deus não precisa se antecipar ao homem para que ele venha até Deus. Não precisa se antecipar ao homem para que ele venha até Deus. Agora, os semi-pelagianos vão dizer que depois de o homem vir a Deus, ele precisa do auxílio da graça divina para permanecer, enfim. Mas os semi-pelagianos também têm outro problema. Eles acreditam que é possível perder a salvação. Ok, o arminiano também acredita nisso, que é possível perder a salvação, mas eles acham que a salvação pode ser perdida facilmente.
Enquanto nós temos o extremo do calvinismo, do monergismo, do determinismo, que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre, é impossível perder a salvação, você tem o outro extremo do semi-pelagianismo, que acredita que você pode perder a salvação facilmente. Enquanto biblicamente nós entendemos que nem 8 nem 80. É possível perder a salvação? Sim, mas não é tão fácil a pessoa perder a salvação. Nós vamos falar isso nessa noite, entre outros pontos relacionados a tudo isso que nós estamos impropriamente falando aqui. Então nós temos esses 4 posicionamentos, esses 3 posicionamentos, na verdade são 4, eu falei de catolicismo, falei de calvinismo, arminianismo e semi-pelagianismo. E temos ainda mais um posicionamento, que é o luterano, que é uma mistura, não dá para explicar aqui, o tempo não permite, mas é apenas uma introdução a esse assunto, mas é uma mistura, uma mescla de calvinismo com arminianismo. Nos 5 pontos da mecânica da dinâmica da salvação, em 3 pontos eles concordam com o arminianismo, em 2 pontos eles concordam com o calvinismo. Então essa é a visão da mecânica da dinâmica da salvação em linhas gerais que nós temos no cristianismo. E você pode dizer, mas tem alguma igreja cristã que é semi-pelagiana oficialmente? Temos apenas uma denominação cristã no mundo que é oficialmente, confessionalmente semi-pelagiana. É a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, ela é oficialmente semi-pelagiana em seus ensinos, ok? E calvinistas nós temos algumas, arminianas nós temos outras, enfim, mas não conheço nenhuma igreja evangélica que seja confessionalmente, oficialmente semi-pelagiana. Por mais que o semi-pelagianismo seja até comum no meio da massa evangélica que não tem muito conhecimento da doutrina bíblica a respeito da mecânica da salvação, mas não conheço nenhuma denominação evangélica que seja oficialmente semi-pelagiana. Nós só conhecemos arminianas, ou luteranas, ou calvinistas, e temos também, abrindo aqui uma exceção, mas está dentro do arminianismo, o arminiano de 4 pontos, né? Que é o batista. A maioria dos batistas, não todos, mas a maioria são arminianos de 4 pontos. Mas enfim, queridos, tudo isso é para mostrar como no cristianismo há divergências em torno da mecânica da salvação. E nós, assembleanos, somos historicamente arminianos, amém? Nós somos arminianos, não só nós assembleanos. A maioria esmagadora dos evangélicos do mundo é arminiana. Quando você olha para a história do cristianismo, inclusive, você vê que nos primeiros 4 séculos da história da igreja, não existiu um cristão, sequer um cristão, seja ele pai da igreja, ou meramente escritor eclesiástico ou teológico, sem ser pai da igreja, que defendeu a posição monergista, determinista, calvinista. Você não encontra esse tipo de posição, nem uma posição mesclada com a luterana. Você só encontra a gente defendendo aquilo que muitos séculos depois receberia o nome de semi-pelagianismo, e os demais defenderam aquilo que muitos anos depois receberia o nome de arminianismo. Você só tem essas 2 visões nos primeiros 4 séculos da igreja. Somente no 5º século da era cristã, no início do 5º século, no final da vida de Agostinho, bispo de Hipona, na África, que você vai encontrar a primeira pessoa defendendo uma visão determinista da salvação, de maneira que, quando nossos irmãos calvinistas chamam o seu entendimento das doutrinas da graça de velhas doutrinas da graça, na verdade não estão sendo verdadeiros, estão cometendo um equívoco, porque estão falando de novíssimas versões, uma novíssima versão da doutrina da graça, surgiu no 5º século da era cristã. E quando surgiu, ela não foi aceita totalmente pela igreja. O que a igreja adotou oficialmente durante o início da Idade Média foi o que denominou-se um agostinianismo moderado, que mais se aproxima com aquilo que nós conhecemos como sinergismo evangélico. E foi assim durante toda a Idade Média. Todos aqueles que tinham uma posição diferente foram castigados pela igreja, naquele período de Inquisição, enfim. Então nós tivemos a Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante ocorreu, nós tivemos um grande ramo que era determinista. Mas desde o início da Reforma Protestante, havia gente com uma visão sinergista evangélica. Nós temos, por exemplo, Melanchthon, o braço direito de Lutero na Reforma Protestante. Ele era sinergista evangélico. Aliás, a primeira teologia sistemática do protestantismo foi a Loci Communis de Melanchthon. E a segunda edição da Loci Communis de Melanchthon já defendia os 5 pontos da mecânica da salvação arminiana. E detalhe, a segunda edição da Loci Communis de Melanchthon saiu 1 ano antes da primeira edição das Institutas de Calvino, que é o principal nome do determinismo dentro do protestantismo. Então, o Melanchthon foi quem fez a primeira teologia sistemática, ele era sinergista evangélico. E nós temos Lask, reformador da Polônia, nós temos dezenas de reformadores na Inglaterra,
na Espanha, na França, em vários países do mundo ali você vai encontrar vários que eram sinergistas evangélicos. Eu tenho um livro lançado pela CPD que tem um capítulo justamente que mostra isso. E na primeira metade do século XVI ainda você tinha uma penca de reformadores em vários países da Europa que defendiam explicitamente uma visão sinergista evangélica da mecânica da salvação. Agora, a maioria dos reformadores tinha uma visão mais determinista. Isso foi criando conflitos no final do século XVI, até que explodiram conflitos maiores na Inglaterra no século XVII e na Holanda no século XVII também, quando vai sobressair o nome de Armínio, enfim, e daí a coisa vai receber o nome de arminianismo oficialmente. E a partir do final do século XVII e início do século XVIII, o arminianismo se torna maioria na Inglaterra. Por exemplo, a igreja anglicana assume uma posição sinergista evangélica oficialmente no final do século XVII e início do século XVIII. Durante o século XVIII, principalmente com o avanço do metodismo, a maioria dos protestantes na Europa se tornam arminianos, e então no início do século XIX há uma virada também nos Estados Unidos, e os evangélicos se tornam em sua maioria arminianos. De maneira que desde o início do século XIX, os arminianos são a maioria esmagadora dos evangélicos do mundo. No início do século XXI, nós tivemos uma onda neocalvinista nos Estados Unidos, e tudo que é moda nos Estados Unidos também chega aqui no Brasil, não foi diferente. E com essa coisa chamada internet, a coisa chegou mais rapidamente ainda, contaminando principalmente jovens, que é quem tem mais acesso à internet. E então, ouvindo aquelas mensagens de pregadores calvinistas dessa onda neocalvinista dos Estados Unidos, e sem conhecer direito o pensamento doutrinário da sua denominação, porque, sejamos sinceros, nós assembleanos, apesar de sermos arminianos, era muito incomum você ver gente abrindo a Bíblia para expor a mecânica da salvação, na visão sinergista evangélica que nós entendemos que é a correta à luz do texto bíblico. Justamente por causa disso, muitas pessoas foram facilmente levadas por esse tipo de pensamento. E nessa noite, depois dessa introdução toda, nós vamos agora abrir o texto sagrado para falar em ligeiras palavras sobre esses 5 pontos da mecânica da salvação à luz da Bíblia. Amém? Amém. Desculpa essa introdução toda, mas eu acho que é necessário para situar você nessa história toda e na importância disso que está sendo ministrado hoje aqui. Amém? Amém? Vamos lá. O primeiro ponto da mecânica da salvação é a depravação total do gênero humano, que alguns teólogos preferem chamar de corrupção total do gênero humano. Por quê? Porque esse termo depravação total, que é usado pelo menos desde o século XVI, ele hoje em dia, quando ouvido, pode causar uma interpretação equivocada sobre essa doutrina. Muita gente, quando ouve depravação total, pensa que essa doutrina está ensinando que todos os seres humanos são profundamente, intensamente depravados, quando na verdade essa doutrina não ensina isso. Essa doutrina, ela ensina que todos os seres humanos são corrompidos pelo pecado e tudo no ser humano é corrompido pelo pecado. O total aí não tem a ver com intensidade, mas com abrangência. Depravação total ou corrupção total do gênero humano significa que todos os seres humanos, ninguém escapa, todos os seres humanos são corrompidos pelo pecado, e tudo no ser humano, corpo, alma, espírito. Quando falamos de alma, estamos falando de intelecto, emoções e vontade. Quando falamos de espírito, estamos falando de fé e consciência. Basicamente, tudo no ser humano é afetado pelo pecado. Ok? Agora, claro, você vai encontrar alguns seres humanos que são mais profundamente depravados do que outros, né? Precisa aqui citar muitos exemplos, tem alguns inclusive que a própria sociedade pecaminosa não consegue conviver com eles, então coloca eles dentro de presídios, cadeias, só para citar um exemplo, né? Porque eles cometem atos que até mesmo a sociedade pecaminosa, em sua esmagadora maioria, não aceita, e cria até leis para que essas pessoas que cometem essas práticas sejam então detidas, sejam reclusas, né? Então, todos somos corrompidos pelo pecado e tudo em nós é afetado pelo pecado. Agora, uns são mais intensamente depravados, corrompidos do que outros, mas todos somos pecadores. Amém? E tudo isso começou por causa de Adão e Eva lá no jardim. Você conhece muito bem essa história. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Amém? Deus é amor. Ora, é impossível haver amor se não há relacionamento. Logo, quando a Bíblia diz que Deus é em sua essência amor, João diz isso mais de uma vez na sua primeira epístola, Deus é amor,
Se a Bíblia diz que Deus é amor, significa dizer que existe um relacionamento. Mas um relacionamento com quem? Se Deus é antes de tudo e antes de todos, Ele é autoexistente, Ele é sempre eterno, Ele não teve início e não terá fim. Tudo originou-se dele, Ele é a causa que não foi causada, como dizia Tomás de Aquino. Enfim, como é que Ele pode ser em sua essência amor, se não havia outros seres com os quais Ele poderia se relacionar? Como é que Ele pode ser essencialmente em sua essência amor? Isso é explicado pela doutrina da Trindade. Deus é, por assim dizer, uma unidade composta. Não dá para a gente entender a doutrina da Trindade com as limitações da nossa mente humana, mas essa é uma doutrina explícita na Bíblia Sagrada. No batismo de Jesus, por exemplo, você tem Jesus, Deus encarnado, descendo as águas batismais do Jordão, batizado pelo seu primo João Batista, e quando ele se levanta das águas, os céus se abrem e ouve-se uma voz do céu, que é a voz do Pai, dizendo: este é meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. E no mesmo momento o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Então você tem a Trindade. Quando o homem foi criado, Deus disse: façamos o homem. Façamos o homem. Deus falando para si mesmo, de si mesmo, para si mesmo, de forma plural. Porque Deus é um só, mas Ele subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Repito, não dá para entender isso com a nossa mente limitada, mas é uma realidade. A gente aceita por fé. Amém? Devemos nos lembrar que tem coisas no mundo natural que a mente humana não consegue compreender. Se você já estudou alguma coisa de física quântica, você sabe que o mundo subatômico é maluco para a gente. Não dá para a gente entender como é que as coisas funcionam no mundo subatômico. Não dá para explicar racionalmente. Você não tem como, por exemplo, aplicar os princípios do mundo macroscópico, da física mecânica, né, que rege o mundo macroscópico, no mundo subatômico, microscópico. Não dá. Por exemplo, partículas subatômicas podem ocupar dois lugares diferentes no espaço. Isso é impossível no mundo macroscópico. No mundo subatômico, uma matéria pode se transformar em energia, e a energia pode se transformar em matéria. Fóton, por exemplo, a partícula subatômica da luz, o fóton é energia ou matéria? Você sabia que no final do século XIX os cientistas se digladiavam quanto a isso? Uns diziam que era matéria, outros diziam que era energia. E, detalhe, a briga se acirrava porque os que faziam testes para provar que é energia tinham os resultados obtidos. E os que faziam testes para mostrar que é matéria tinham seus resultados também positivos. E aí, quem estava errado? Aí no início do século XX, quando eles descobrem o mundo subatômico realmente como é, a física quântica, então eles entendem que os dois lados estavam certos. Que a matéria pode se transformar em energia, a energia pode se transformar em matéria. Se isso fosse realidade no mundo macroscópico, seria como uma pessoa que ele é matéria, mas de repente ele atravessa a parede, se transforma em energia, atravessa a parede, chega do outro lado e se materializa de novo. É uma coisa maluca. Existe um mundo subatômico. Se o homem não consegue compreender a realidade do mundo subatômico, que subjaz sobre todo esse mundo mecânico, macroscópico, como é que ele vai entender a Trindade? Lembrando que Deus está acima da nossa realidade física, material, natural. Esse mundo em que nós vivemos só existe com as regras que nós conhecemos, porque Deus o criou assim. Então ele não está preso, limitado às regras desse mundo que Ele criou. Amém? Então, para a gente que nasceu nesse mundo com essas regras que nós conhecemos, que a ciência conhece, não conseguimos conceber como um ser pode ser um só e ao mesmo tempo subsistir em três pessoas distintas. Mas Ele é assim. Amém? E por isso Deus é essencialmente amor. Por quê? Porque Ele, em sua essência, é relacionamento. O Pai, num relacionamento perfeito e harmônico com o Filho, que tem um relacionamento perfeito e harmônico com o Espírito Santo, que tem um relacionamento perfeito e harmônico com o Pai, transbordando o amor em si mesmo desde toda a eternidade. E esse ser transbordando o
que ele não era um ser que vivia sozinho, isolado, murmurando de si mesmo para si mesmo, infeliz, então resolveu com carência afetiva criar outros seres para se relacionar. Não, esse Deus que já era relacionamento dentro dele, que já era resolvido dentro dele, que já era autossatisfeito em si mesmo, simplesmente por transbordar amor, por uma arbitrariedade do seu amor, ele resolve criar seres livres para se relacionar com eles e para manifestar o seu amor a esses seres. Amém? Ele cria os anjos, né? Os seres celestiais, e aí cria-os com livre-arbítrio. Um deles resolve se rebelar contra Deus. Pelo que nós podemos depreender daquele texto de Apocalipse que fala que uma terça parte dos anjos do céu, das estrelas do céu caiu por influência do dragão, nós entendemos pelo dragão isso é uma referência ao arqui-inimigo de Deus e de sua igreja, Satanás, que ali o texto está dizendo que uma terça parte dos anjos do céu, anjos que são chamados no Antigo Testamento de estrelas, também, como no livro de Jó, né? Nós entendemos que uma terça parte dos anjos do céu caiu com Lúcifer, e esses que caíram não tiveram segunda chance. Eles se corromperam em sua queda e não tiveram segunda chance. Deus não deu a eles a possibilidade de restauração. Lúcifer e aqueles anjos que caíram se perderam eternamente. E aqueles que passaram pela provação da queda de Lúcifer e permaneceram firmes, que resolveram ficar firmes, esses são chamados de santos anjos de Deus. Estão lá firmes na presença de Deus, sem a possibilidade hoje de caírem, como nós teremos também no final. Isso a gente vai falar também no final, se der tempo. Bem, e aí Deus então cria o homem, mas antes de criar o homem, ele cria um universo que é preparado para receber o homem, né? Até mesmo o cientista ateu reconhece que existe um princípio antrópico no universo. Eu não vou explicar o que é isso em detalhes, mas você pode anotar para depois estudar em casa. Princípio antrópico. O que é princípio antrópico? Antropo é homem, ser humano. Princípio antrópico significa que todo o universo parece que foi criado para proporcionar a vida humana na Terra, a vida na Terra. Isso é chamado de princípio antrópico. O ateu vai dizer que isso é uma mera coincidência, mas ele vai reconhecer que existe um princípio antrópico no universo. Esse é um princípio científico, aceito por todos os cientistas. Existe um princípio antrópico no universo. Sendo que o ateu vai dizer que isso é uma mera coincidência, mas ele não pode negar que existe isso. Ok? Isso se chama princípio antrópico. Isso não é por acaso, nós entendemos à luz da Bíblia que esse universo foi criado para o ser humano. E quando o ser humano foi criado, ele foi a última coisa a ser criada. Veja que ele foi a obra-prima da criação de Deus, criado de uma forma toda especial. E quando Deus vai criando as coisas na narrativa de Gênesis, ele simplesmente vai dizendo assim: haja, apareça, surja, apareçam árvores, apareçam animais do campo, apareçam animais na água, apareçam aves do céu. E simplesmente diga: apareça, surja, haja luz, e a luz aparece. Agora, quando ele vai criar o homem, não diz haja, apareça, surja. Não. Ele vai até o pó da terra, faz como artista uma obra de arte e sopra naquele boneco de barro. Ele coloca algo dele dentro daquele ser, e ele é feito alma vivente. Você é especial para Deus, amém? E ele diz: olha, tudo isso que eu criei foi para você. Foi para você. Agora Deus criou esse ser com livre-arbítrio, porque Deus quis e sempre desejará ser adorado de coração. Para que o homem não caísse, era só criar um robô, era só criar alguém que o adorasse mecanicamente, maquinalmente, roboticamente, alguém que tivesse a sensação de ter livre-arbítrio, sem realmente ter, que aquilo fosse uma fantasia. E aí esse homem nunca cairia. Mas ele não fez isso, porque ele quer que sempre desejará ser adorado de coração. Porque se não há livre-arbítrio, não há relacionamento de fato. E só pode haver amor quando há relacionamento de fato. Então ele escolhe criar seres livres, amém? E ele, pela sua presciência, onisciência, sabendo de tudo antes de tudo acontecer, previu que o homem cairia. Soube que o homem cairia. Melhor dizendo, não simplesmente previu, ele viu, ele soube.
Mas ele não foi pego de surpresa, justamente porque ele sabia e então preparou uma resposta, um plano de salvação. Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, amém? Ou seja, antes de Deus dizer haja luz, ele já havia dito haja cruz. Ele não foi pego de surpresa, e quando o homem caiu, ele anunciou a resposta: da semente da mulher levantarei aquele que esmagará a cabeça da serpente. Detalhe, da semente da mulher. Ora, semente vem do homem. A palavra sêmen é uma referência a semente. A semente vem do homem. Mas quando ele fala de semente da mulher, o que ele está querendo dizer? Vai nascer sem intercurso sexual. Vai nascer sobrenaturalmente. Amém? Por obra e graça do Espírito Santo. Você pode louvar a Deus por isso? Louvado seja o nome de Deus. E quando o homem cai, ele é corrompido em sua natureza. A natureza dele é corrompida. Tudo nele é afetado pelo pecado. A mente humana é afetada pelo pecado. A vontade, a volição humana é afetada pelo pecado. As emoções humanas são afetadas pelo pecado. Veja que o texto que nós lemos de Efésios diz que andávamos nos desejos da nossa carne, que significa aqui nossa natureza pecaminosa, que se manifesta através do nosso corpo, e por isso no recurso de linguagem chamado de metonímia, é chamado aqui de carne, fazendo a vontade da nossa natureza pecaminosa. O texto fala também, no versículo 3 do capítulo 2 que nós lemos aqui de Efésios, dos nossos pensamentos. Tudo isso segundo o curso deste mundo, segundo o curso da nossa natureza pecaminosa. O texto diz que nós éramos por natureza filhos da ira, ou seja, nós ganhamos uma natureza corrompida, o ser humano ganha uma natureza corrompida, e Adão só pôde gerar seres corrompidos como ele, porque uma laranjeira não vai dar pera, só vai dar laranja. Uma macieira só vai dar maçã. Uma videira só vai dar uva, não é verdade? Jó, capítulo 14, versículo número 4 diz: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Alguém que é impuro não pode gerar o puro. Ele só vai gerar conforme a sua natureza. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 5, versículos de número 1, 2 e 3. Gênesis 5. Está escrito assim lá. Gênesis capítulo 5, versículos de 1 a 3. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Significa dizer que nosso corpo é o que nos assemelha a Deus, então Deus é um ser corpóreo? Não. Porque Jesus vai dizer em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. E Jesus vai dizer em Lucas 24, 39, se não me falha a memória, que um Espírito não tem carne nem ossos. Logo, Deus não tem um corpo como eu e você. Agora, claro, Deus é todo poderoso. Ele pode se manifestar em forma corpórea, como nós temos as teofanias, as manifestações de Deus no Antigo Testamento, quando ele aparecia em forma corpórea, né? O próprio Jesus é Deus encarnado, é Deus feito homem, Deus se tabernaculando conosco, Deus suando o nosso suor, Deus pisando o nosso chão, Deus comendo o que nós comemos. Amém? Deus tem esse poder. O próprio Espírito Santo apareceu em forma corpórea de uma pomba. Deus tem poder de se transformar em corpo, mas Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, obviamente essa semelhança não diz respeito ao nosso corpo, diz respeito à nossa parte imaterial. Nós temos algo que os demais seres aqui na terra que Deus criou não têm. Os animais não têm, as plantas não têm. Nós temos intelecto, vontade, emoções. Nós temos fé, nós temos consciência, moral, nós temos tudo isso que nos faz semelhantes a Deus. Deus tem vontade, Deus tem intelecto
intelecção, Deus tem emoções, não é verdade? Sentimentos, nós temos também isso. A Bíblia fala da ira de Deus, nós também nos iramos. A Bíblia fala do amor de Deus, nós também amamos. A Bíblia fala de Deus se entristecendo, nós também nos entristecemos. A Bíblia fala da alegria de Deus, nós também temos alegria. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não pode chegar para um macaco e dizer para ele, para falar agora da questão da razão, do intelecto, né? Não pode chegar para o macaco e dizer, vamos arrazoar, mostre as suas razões, os seus argumentos, que eu então vou te responder. Deus não pode dizer isso para o macaco, não pode dizer isso para o cachorro. Agora lá em Isaías capítulo 1 ele diz, vinde arrazoemos. O que é razoar? Apresente as suas razões, elabore os seus argumentos e eu vou responder você. Deus pode fazer isso com o ser humano, porque Ele criou você com razão, com intelecto. Amém? E você tem vontade também. Muita gente às vezes confunde vontade com emoções, mas não tem nada a ver. Isso fica mais fácil de entender quando você vai tomar uma decisão. Porque às vezes você está diante de um problema em que as suas emoções dizem que você tem que tomar o caminho da esquerda. E a tua razão diz que você vai tomar o caminho da direita. E o que vai definir se você vai tomar o caminho da direita ou da esquerda, é essa terceira coisa chamada vontade. Tem alguns que vão tomar o caminho da esquerda, vão decidir, sabendo que a razão diz que o melhor é o caminho da direita, vão tomar o da esquerda, porque a vontade resolveu tomar o caminho da esquerda. Outros vão tomar o caminho da direita, né? Aí é quando a gente diz que alguns são mais racionais em suas decisões, e outros são mais emocionais, mas todos têm vontade. Ok? Deus tem isso também. Deus tem vontade. Amém? Então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Outra coisa também é o nosso corpo, de certa forma reflete algo de Deus. O nosso corpo originalmente refletia porque nós não fomos feitos para morrer. A morte veio por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, diz Paulo escrevendo aos Romanos. E morte em todos os sentidos. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Lembre-se que morte na Bíblia não significa fim, extinção. Morte na Bíblia tem o sentido de separação. No original o termo tem a ideia de separação. O que é morte física? É a separação da parte imaterial da parte material. Deus não fez você para o corpo estar divorciado da alma, para a alma estar divorciada do corpo. Não, o ser humano não é uma alma aprisionada no corpo, como se ensinavam os neoplatônicos, como ensinavam os gnósticos. Não, o corpo é uma bênção. À luz da Bíblia, o corpo é uma bênção. Deus criou você com o corpo, e Deus não se equivocou quando criou você com o corpo. O teu corpo é uma bênção. Você não é uma alma aprisionada no corpo, você é uma alma que possui um corpo, você é um corpo que possui uma alma. O seu corpo também é o que você é. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para salvar você por inteiro. Às vezes a gente fala sobre a salvação, Jesus salvou mais uma alma. Na verdade não é só uma alma que foi salva. A salvação é uma salvação integral. Você não é só uma alma, você é corpo, alma e espírito. Tudo isso é restaurado pela obra de Cristo. Nós temos algumas antecipações da restauração do nosso corpo através da cura divina que Deus nos dá aqui. Em muitos momentos Deus cura o nosso corpo, mas a restauração total, aquilo que Paulo chama de redenção do nosso corpo, vai acontecer quando houver o arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e a terra, o ar e o mar vão ter que devolver as moléculas, os átomos, os corpos daqueles que morreram em Cristo. Eles terão seus corpos restituídos. Eles não receberão um outro corpo, eles receberão o mesmo corpo que eles tinham na terra, sendo que restaurado e glorificado. Amém? Então, o teu corpo também é o que você é. Amém? E o corpo originalmente era para viver eternamente. O pecado fez com que ocorresse a doença, o envelhecimento, que é a degeneração das células. Isso tudo é fruto do pecado. Não estava na vontade de Deus que fosse assim para o homem, mas o homem pecou, então assim aconteceu. E aí o ser humano foi corrompido pelo pecado. Tudo o ser humano foi afetado pelo pecado. Interessante que a Bíblia fala de Adão como o principal nessa história toda. Você vai encontrar a Bíblia falando que nós somos afetados pelo pecado de Adão e Eva. Você só vai encontrar a Bíblia falando que nós somos afetados pelo pecado de Adão. Por quê? Porque Adão era a matriz genética de toda a humanidade. Quando Eva foi criada, por exemplo,
O que foi que Deus fez? Deus pegou outro pó da terra e soprou para criar a mulher? Não. Ele tirou a mulher de dentro do homem. A matriz era Adão. De maneira que muitos teólogos vão dizer, inclusive Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica e outros, que provavelmente, claro, que a gente não pode bater o martelo e dizer que é assim, né? Isso é só uma conjectura, mas tem um lastro bíblico, tem um sentido biblicamente, mas a gente não pode dizer isso com convicção, isso que eu vou afirmar agora. Que se Adão não tivesse pecado e Eva tivesse pecado, provavelmente os filhos nasceriam sem pecado. E se Adão tivesse pecado e Eva não, os filhos desse relacionamento nasceriam com pecado, porque Adão era a matriz da coisa. Por isso a Bíblia fala do pecado de Adão. A mulher caiu e também teve as consequências do pecado, mas você vê que a Bíblia fala sempre pecado de Adão, porque ele era a matriz, além do que ele era aquele que Deus tinha dado a determinação primeiro, né? E assim aconteceu. A queda, e todos nós fomos corrompidos, nascemos corrompidos. E quando nós permanecemos no pecado, nós somos mortos espiritualmente. Isso significa dizer separados de Deus. E a morte eterna é o quê? Quando você morre fisicamente, estando morto espiritualmente, aí você é afastado eternamente de Deus. E Jesus veio para acabar com essa separação, amém? Como Paulo diz em Efésios: morte física, você não vai prevalecer, porque nós teremos nossos corpos restituídos e glorificados. Viveremos eternamente com nossos corpos que Deus nos deu e glorificados. Não adoece mais, não envelhece mais, não tem obesidade, não tem anorexia. Se está faltando algum pedaço do corpo, se tinha deficiência, não tem. É só bênção, amém? Melhor do que Mulher Maravilha, do que Super-Homem, é corpo glorificado. Não tem bala que destrua, não tem bomba atômica, não tem vírus, não tem bactéria, nada. É eternamente vivendo na presença de Deus, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode glorificar a Deus por isso? Não se preocupa mais com colesterol, diabetes, nada. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim, Jesus vai acabar com todo tipo de separação. Separação espiritual acaba, separação eterna não é mais o vislumbre daquele que é fiel na presença do Senhor. Agora, por o homem estar separado de Deus, por ele estar morto em seus delitos e pecados, ele então está alienado. E ele está totalmente corrompido, sua vontade é corrompida. Ele é naturalmente, como diz Paulo aqui, no texto que nós lemos, filho da ira, por natureza. Então ele não pode por si mesmo vir a Deus. É impossível o ser humano, por si mesmo, decidir vir a Deus. É impossível. Então é preciso, aí nós chegamos ao segundo ponto da mecânica da salvação, que Deus se antecipa ao homem. Isso é chamado de graça preveniente ou graça precedente, ou a precedência da graça. Aí nesse ponto começam as divergências entre calvinistas e arminianos. Porque o calvinista, reconhecendo a depravação total do gênero humano, a corrupção total do gênero humano, ele vai dizer que o ser humano realmente ele não pode vir a Deus, mas aí Deus resolve manifestar a sua graça a alguns seres humanos. Aí a primeira divergência é essa: eles creem que essa graça é manifestada somente a alguns, não a todos. E a segunda divergência é que quando essa graça se manifesta, ela se manifesta de forma irresistível, quer dizer, a pessoa não pode resistir. E nós entendemos à luz da Bíblia que não é assim, que essa graça não é manifestada só sobre alguns, essa graça é manifestada sobre todos, amém? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Epístola de Paulo a Tito, quando ele estava dirigindo a igreja de Creta, capítulo 2, versículo 11. Diz o texto bíblico: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação só aos homens, a todos os. Outra versão vai dizer assim: porque a graça salvadora de Deus. Alguém poderia até dizer: não, essa graça se manifesta sobre todos.
não é a graça salvadora, é uma graça comum, mas que não tem o intenção de salvar. Não, o texto diz que é a graça salvadora de Deus, a graça trazendo salvação. Ela se manifesta a alguns homens, não, todos os homens, amém? A graça salvadora de Deus. Aliás, esse negócio de graça comum, durante todos os primeiros 19 séculos da história do cristianismo, não existia. Nenhum teólogo falava de graça comum. A graça comum foi inventada no final do século XIX por alguns irmãos calvinistas para tentar explicar por que algumas pessoas recebiam bênção de Deus, mesmo Deus não querendo salvá-las, né? Tentando responder essa argumentação arminiana, aí alguns teólogos do século XIX, final do século XIX, elaboraram essa teologia da graça comum. Destaque para Van Kilper, na Holanda, que foi um dos primeiros a falar, a desenvolver essa teologia, que depois foi melhor desenvolvida no início do século XX nos Estados Unidos. Mas vamos lá. Agora, na verdade, nós entendemos que a graça de Deus sempre tem intenção salvadora. Todas as bênçãos que Deus dá ao ser humano, tudo aquilo que Ele misericordiosamente dá ao ser humano, é justamente para despertá-lo, para ele voltar-se para o seu Pai Celestial, para Deus. Amém? A graça, ela sempre tem intenção salvadora. A graça, ela é comum de forma geral. Amém? E ela sempre tem intenção salvífica. Você pode dizer amém por isso? Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 9. Diz o texto bíblico: ali estava a luz verdadeira. João aqui está falando de Jesus, tá? Que alumia somente algumas pessoas que vêm ao mundo, a todo homem que vem ao mundo. E o texto, quando fala aqui de luz, o contexto é salvação. É luz com o sentido de salvação. Aleluia. Jesus é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Amém? O ser humano não pode vir a Deus por si mesmo. Tanto é que Jesus vai dizer em João capítulo 6, versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode vir a Cristo se ele não for atraído, trazido. O termo traduzido aqui por trouxer significa atraído, trazido. Ok? Agora a questão é: quantos são atraídos? Em João capítulo 12, versículo 32, Jesus usa esse mesmo vocábulo traduzido por trouxer em João capítulo 6, versículo 44, dizendo o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, atrairei quantos a mim? Só alguns? Todos atrairei a mim. No original grego é o mesmo vocábulo traduzido por trouxer em João 6, 44. Amém? Todos serão atraídos. João ainda, capítulo 16, versículos de 9 a 11, todos conhecem esse texto, de 8 a 11. E quando ele vier, Jesus está se referindo ao quê? Ao outro Consolador, ao Espírito Santo. Convencerá quem do pecado, da justiça e do juízo? O mundo. Sabe, será que esse mundo aqui é o mundo dos eleitos? Vamos continuar a leitura. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Se mundo aqui for só os eleitos, então o diabo é o príncipe dos eleitos? O mundo aqui é o mundo todo. Aliás, não existe nenhum versículo na Bíblia onde a palavra mundo se refira somente àqueles que serão salvos. Mundo na Bíblia pode significar, Antigo ou Novo Testamento, pode significar elemento da passada, o universo criado por Deus, o planeta em que nós vivemos, a humanidade, um território específico, como por exemplo o Império Romano, que era um mundo conhecido então pela maioria ali das pessoas, mas nunca é usado para se referir apenas à igreja. Nunca, em nenhumazinha passagem da Bíblia Sagrada. Amém? Agora veja, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é impossível alguém vir a Cristo por si mesmo.
ele só pode vir se for atraído pelo Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo. Amém? Agora, convencido não significa dizer convertido, porque você pode ser convencido, mas não ser convertido. Agora, é impossível você ser convertido se você antes não foi convencido. Amém? Então, Deus é quem toma iniciativa. Essa graça é manifestada a todos, de alguma forma, em algum momento da vida, ou mais de uma vez na vida. O ser humano, não importa o seu contexto, vai ser exposto à graça de Deus e atraído pela graça, não só pela forma ordinária, que é a pregação do Evangelho, como ouvirão se não há quem pregue, mas também na forma extraordinária, porque, por exemplo, os céus manifestam a glória de Deus. Enfim, nós temos até casos no Oriente Médio, em países fechados para o Evangelho, de muçulmanos que nunca ouviram falar da mensagem do Evangelho, mas de repente Jesus apareceu a eles. E eles então aceitaram Jesus. E só muito tempo depois, meses, anos depois, é que vão encontrar um pastor e vão pedir mais explicações sobre o Evangelho. Mas eles vieram a Cristo antes, porque Jesus se manifestou a eles e eles creram e receberam. Amém? Agora, essa graça pode ser resistida? Ela manifesta a todos. Agora, ela pode ser resistida? Pode. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Versículo 37. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Preste atenção no que ele vai dizer agora. Quantas vezes quis eu quis, era a vontade dele? Era. Eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas a coisa não aconteceu por quê? Porque tu não quiseste. Eu quis, mas tu não quiseste. Por isso não aconteceu. Lucas capítulo 7, versículo 30. Diz o texto bíblico: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Eles rejeitaram o quê? O conselho de Deus. Outra versão vai dizer o propósito de Deus. Outra vai dizer o plano de Deus. Eles rejeitaram o propósito de Deus, o plano de Deus para as suas vidas. Eles rejeitaram. Deus tinha um propósito para eles. Deus tinha um plano para eles. Mas eles disseram não. A graça pode ser resistida. Atos capítulo 7, versículos número 51 vai dizer que aqueles que apedrejaram Estevão, o primeiro mártir da igreja, eles resistiam ao Espírito Santo. Resistiam insistentemente ao Espírito Santo. A graça pode ser resistida. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, e ele pode ser resistido na sua operação do coração. Amém? Então, pode ser resistida sim. Então essa graça é manifesta a todos, e essa graça pode ser resistida, ok? Só mais um texto antes de a gente passar para o próximo tópico. Jeremias capítulo de número 19. Abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo de número 19. Só mais um texto. A partir do verso 4. Versos 4 e 5. Porquanto me deixaram, ou seja, estavam na minha presença, estavam fazendo a minha vontade, mas depois eles me deixaram, me abandonaram. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Agora preste atenção no versículo 5. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos de holocaustos a Baal. Veja que coisa terrível. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Eu não ordenei que eles fizessem, eu não desejei que eles fizessem, sequer subiu ao meu coração, apareceu na minha mente para eles. Eles fizeram simplesmente porque eles quiseram. Estavam na minha presença, mas eles, diz o texto, me deixaram, me abandonaram e fizeram algo que eu não ordenei, que eu não queria, que sequer passou pela minha mente para eles, para que eles fizessem de alguma forma.
Não. Isso foi tudo decisão deles. A graça pode ser resistida. Amém? Vamos agora ao terceiro ponto, que é a expiação. A expiação de Cristo, ela é limitada ou ilimitada? Ela é ilimitada, ou seja, universal, qualificada. Qualificada porque ela é suficiente para salvar a todos, mas ela só se torna eficiente na vida daqueles que creem. Ela é expiação universal, com suficiência limitada, mas que só se torna eficiente na vida daqueles que creem. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 10. Isso que nós vamos ler deixa muito claro isso que nós estamos falando aqui, da suficiência e da eficiência. 1 Timóteo capítulo número 4, versículo de número 10. Diz o texto bíblico: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois seremos o Deus vivo, que é o Salvador, só de alguns homens? De todos os homens, principalmente dos fiéis. Por que principalmente dos fiéis? Veja que todos aqui são todos seres humanos mesmo. Senão eu não diria na sequência, principalmente dos fiéis. E salvação aqui, obviamente, salvação no sentido pleno. Senão eu diria aqui na sequência, principalmente dos fiéis. O que é que está querendo dizer aqui? Que a salvação foi para todos. Ela é suficiente para todos. E ela foi feita para conceder salvação a todos. Agora só se torna eficiente na vida daqueles que creem. Fiéis. Quem são os fiéis? Aqueles que creem. Não é isso? Deus tem intenção de salvar a todos. 1 Timóteo capítulo 2 é um texto bastante conhecido. Versículos 5 3 a 5, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí alguns irmãos monergistas talvez vão dizer: não, mas esse todos os homens aqui não significa exatamente todos os homens, é todos usados no sentido de todo tipo de homem, não todos os homens. Pois o mesmo vocábulo traduzido aqui por todos é aquele que é usado em 2 Timóteo capítulo 3, por Paulo, versículo de número 16 melhor, quando ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Será que ele está dizendo que é todo tipo de escritura no mundo que tem inspiração divina? Ou ele está se referindo à totalidade das escrituras bíblicas? Tudo é tudo mesmo. Amém? Jesus Cristo homem, a gente está falando da sua encarnação. Porque ele é 100% homem e 100% Deus. Tem gente que pensa que Jesus era 50% Deus, 50% homem. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus era 100% homem e 100% Deus. É outra doutrina que você aceita por fé. Porque não dá para entender como alguém era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Em linhas gerais, a gente pode explicar da seguinte forma: 100%, Jesus era 100% homem, e 100% daquele homem era Deus. Amém? Era Deus encarnado. A expiação foi por todos. Há muitos textos que falam sobre isso. Primeiro, João capítulo número 2. Vamos só mais nesse texto, antes de dirimir algumas objeções que às vezes são levantadas nesse sentido. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. É uma expiação universal, mas qualificada. É preciso crer para que então possamos usufruir dessa salvação. Agora, tem pessoas que levantam as seguintes objeções: mas existem passagens da Bíblia que falam que Jesus morreu pelas ovelhas, Jesus morreu pela igreja. E qual o problema dessas passagens? Eu não tenho problema nenhum com essas passagens. Às vezes a gente vê irmãos monergistas que, diante de passagens que falam claramente sobre Jesus como Salvador para todos os seres humanos,
ficam dando nó em pingo d'água, dizendo: olha, não é todos, é todo tipo de homem. O mundo, lá em João 3,16, é o mundo dos eleitos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de jeito para que todo aquele que nele crê. Não, isso aí, e ficam dando nó em pingo d'água, ginástica hermenêutica. Não tem problema nenhum. O texto que diz que Jesus morreu por todos, pelo mundo, é isso mesmo. E o texto que diz que Jesus morreu pela igreja e pelas ovelhas, é exatamente se você ler, não tem problema. Eu teria problemas de entender, né? E aí eu teria que tentar procurar uma outra resposta, mas eu teria problema de entender se a Bíblia dissesse assim, teria dificuldade de entender se a Bíblia dissesse assim, que Jesus morreu apenas pelas ovelhas, ou apenas pela igreja. Você encontra algum versículo dizendo que Jesus morreu apenas pela igreja, ou apenas pelas ovelhas? Tem esse advérbiozinho aí? Não tem. Não existe. Aliás, se eu começar a acreditar que quando a Bíblia diz que Jesus morreu pelas ovelhas, mesmo não tendo um advérbio, a gente tem que crer que a Bíblia está dizendo, apesar de no texto não existir esse advérbio, Jesus morreu apenas pelos que haveriam de crer. Então, quando Paulo escreve lá em Gálatas, Jesus morreu por mim, eu tenho que acreditar que Jesus morreu só pelo apóstolo Paulo. Quando eu digo assim, Jesus morreu pelos irmãos aqui da Assembleia de Deus e irmão, eu estou querendo dizer que Jesus morreu somente por vocês? Não. Quando eu digo Jesus morreu por mim, eu estou querendo dizer que Jesus morreu somente por mim? Eu não preciso brigar com o texto bíblico, eu só preciso aceitar ele como ele é. Ah, mas ainda temos aqueles textos que dizem que Jesus morreu por muitos. E aí nós vamos ter que ir para o original grego. Aliás, o próprio Calvino, no final da sua vida, ele morreu sem ser calvinista de 5 pontos. Ele terminou seus escritos sendo calvinista de 4 pontos, porque ele passou a defender a expiação ilimitada, mesmo sendo uma contradição em relação ao seu ensino. E aí, inclusive, no seu comentário de um dos evangelhos, onde nós encontramos Jesus naquele momento da ceia, falando que era o sangue que é derramado por muitos, ele mesmo interpreta ali, dizendo que aquele muito se refere à totalidade da humanidade. Por quê? Porque o que acontece? Por que a tradução os tradutores colocam muitos? Porque o vocábulo usado ali no original grego é um vocábulo cujo significado é muitos, mas não muitos naquele sentido que muitas vezes nós usamos muitos e que aí causa confusão. E quando a gente fala de muitos, parece que a gente está falando de uma parte de um todo. Mas não é muitos nesse sentido, é muitos no sentido de é uma grande quantidade de gente. É nesse sentido. Deixa eu dar um exemplo usando outra palavra nossa bastante comum, amor. Quando você fala amor, você pode estar falando em vários sentidos, em várias acepções. No grego, você tem vários vocábulos diferentes significando amor, mas em sentidos diferentes. Por exemplo, quando você fala de amor por um carro, eu amo esse carro, você está falando no mesmo sentido que você ama a Deus? Não. No grego você vai usar a palavra estróis, que significa amor no sentido de afeição. Estróis significa amor, a tradução é amor, mas é amor no sentido de afeição. Por um objeto, por uma coisa, por um bicho, né? Quando você diz eu amo minha esposa, você está dizendo no mesmo sentido que você ama o seu filho, ou ama a Deus? Não. Mas é amor. Da mesma forma você tem o termo eros, que é usado para se referir ao amor conjugal, o amor entre um homem e uma mulher. Significa amor mesmo, mas nesse sentido. Ágapo significa amor fraternal, é aquele amor entre familiares, entre amigos, amizade, é amor, mas amor nesse sentido. E você tem ainda estróis, eros, ágapo, filéu. Se eu falei ágapo, desculpa, filéu é o amor fraternal e ágapo é aquele amor sacrificial, que é o termo que a gente usa mais para se referir ao amor a Deus, embora filéu também apareça na Bíblia nesse sentido. Ok? E você tem, por exemplo, as palavras alos e hétero. Sabe o que significa alos em grego? Outro. Sabe o que significa hétero em grego? Outro. Qual a diferença de um e do outro? É que hétero é outro diferente. Alos é outro igual. Quando você usa o termo outro, você pode estar se referindo num sentido ou no outro. Você pode estar se referindo a um outro igual ou um outro diferente. Não é verdade? Quando estamos referindo a outro diferente, é hétero. Quando Jesus, em João 16, disse: enviarei outro consolador, ele usou hétero, ele usou alos.
É outro igual. Está com ele é a mesma coisa que está comigo. Ele é igual a mim. Amém? O termo traduzido aqui por muitos no original, para Jesus seria derramado por muitos, é muitos mesmo. Mas muitos não no sentido de uma parte do todo, mas porque são muitas pessoas, é uma grande quantidade de pessoas. Eu vou fechar esse ponto. Eu tenho 6 minutos ali para terminar toda a ministração, né? Mas vamos aqui para Romanos capítulo número 5, né? Para que fique mais claro para vocês isso aí. É onde aparece esse termo também, muitos. E com sentido claro de todos. Vamos lá? Para ficar mais claro ainda. A partir do versículo 14. Não, a partir do versículo 12. Vou ler rapidinho aqui. Pelo que como quando o homem entrou o pecado no mundo, está falando de quem? De Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quantas pessoas? A todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Deixa eu pular isso aqui, vamos até versículo 15. Mas não é assim um dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, esses muitos aqui são todos, será que nem todo mundo foi afetado pelo pecado de Adão? Muitos aqui, no sentido de todos. Mas não é só aqui não, vamos continuar a leitura. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais que recebem a abundância da graça e da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Todos lá, todos loucos. Aliás, se o pecado tivesse afetado a todos e a graça não fosse suficiente para todos, então essa obra da graça seria inferior aos efeitos do pecado. Não é verdade? Mas vamos continuar a leitura. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Quantos foram feitos pecadores? Pela desobediência de Adão. É a segunda vez no texto que ele diz que pelo pecado de Adão, muitos foram afetados. Mas vem cá, esses muitos, será que não significa então que não foram todos? Olha muitos com o significado de todos aí. E você vai encontrar muitas outras passagens bíblicas nesse sentido. O termo muitos se referindo a todos, porque no original grego é um termo que se refere a, ele está querendo dizer grande quantidade de pessoas e não uma parte do todo, ok? Vamos ler aqui. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. O muitos ali, eu vou ser falado muitos aqui. Assim como no versículo anterior, versículo 18, todos os homens ali, tem o mesmo significado de todos os homens na sequência. Porque assim como uma só ofensa veio, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? Olha, muitos no sentido de todos. Ok? Então, queridos, você não precisa brigar com os textos bíblicos. Aceite eles como eles são. Não precisa fazer ginástica nesse sentido. Só ficou faltando falar de eleição e de segurança da salvação. Talvez não tenha falado de segurança da salvação, só tem 2 minutos e meio ali, mais ou menos. É o suficiente para falar de eleição e predestinação. O quê? Sim, você vai aprender a doutrina da eleição e da predestinação em 2 minutos e meio. Tão complicada essa doutrina. Não estou dizendo que tudo que abarca a doutrina da eleição pode ser resumido em 2 minutos e meio. Porque na verdade você começa a doutrina da eleição precisando falar de Jesus, da eleição de Cristo. A doutrina da eleição começa com Cristo sendo eleito. Jesus não é meramente instrumental para os nossos irmãos deterministas. Deus já definiu quem vai salvar, aí depois ele escolheu o método para salvar. Aí ele escolheu Jesus vir e tal. Quer dizer, Jesus ele não é central na eleição, ele é meramente instrumental, porque Deus já tinha escolhido quem ele deveria salvar. Mas na eleição, como nós entendemos da Bíblia, Jesus não é meramente instrumental. Jesus é central na eleição. A eleição começa com a eleição
de Cristo. Primeiro ele elege Cristo, para ser a forma como ele vai salvar. Aí depois tem a eleição de um povo para receber a lei, os pactos, os profetas, os patriarcas, a revelação e tal, para também receber o Messias, para através dela, dessa nação, o Messias vir ao mundo. E depois vem a eleição da igreja, do corpo. A Bíblia sempre fala de eleição no plural, eleitos no amado, sempre está sendo plural. Ok? Então o que é eleição? Como eu disse, você não precisa brigar com as palavras. Eleição significa seleção. Eleição é a seleção daqueles que serão salvos. Da massa de perdidos, Deus vai selecionar alguns para a salvação. A grande questão só é o seguinte: essa seleção se dá de forma condicional ou incondicional? Não, ela se dá de forma condicional. Qual é a condição? Está em Cristo. Eleitos no amado, eleitos em Cristo. Procure na Bíblia, você não vai encontrar nenhum versículo dizendo que nós somos eleitos para estar em Cristo. Não. Você encontrou os versículos dizendo que nós somos eleitos em Cristo. Eleitos nele, eleitos no amado, eleitos em Cristo. A eleição se dá nele, amém? Então essa seleção é incondicional. A condição é estar em Cristo. E para estar em Cristo, o que é que precisa fazer? Fé e arrependimento. Amém? E predestinação? Você não precisa brigar com as palavras. Predestinação é aquilo que o termo diz. É destinar de antemão. Predestinação, ela não diz respeito a Deus destinar de antemão quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Primeiro, porque o termo predestinação não aparece em nenhum versículo relacionado àquelas pessoas que vão se perder. Segundo, que o termo predestinação, quando aparece relacionado aos crentes, sempre aparece no sentido de um propósito de Deus para aqueles que serão salvos. Deus, desde antes da fundação do mundo, determinou o que é que ele iria fazer com aqueles que haveriam de se salvar. Predestinação é a determinação antecipada de Deus do que ele faria com aqueles que haveriam de se salvar. É o propósito de Deus para aqueles que seriam salvos. E qual é o propósito de Deus para aqueles que seriam salvos? Os textos que falam de predestinação nos dizem isso. Romanos nos diz isso e Efésios capítulo 1. Primeiro, Romanos capítulo 8. Deus tem um propósito de nos fazer ser conforme a imagem de seu Filho Jesus. E Efésios capítulo 1, sermos filhos adotivos por Cristo, a adoção através de Cristo, e co-herdeiros com Cristo. Amém? Esse é o propósito de Deus para aqueles que haveriam de se salvar. Você pode dizer glória a Deus, aleluia por isso? Doutrina da eleição e da predestinação explicada em 2 minutos e meio. Agora o meu tempo estourou. E ainda falta falar da segurança da salvação. Eu já falei sobre isso aqui na outra vez que eu estava aqui, na penúltima vez que eu vim aqui. Alguém me perguntou sobre isso, sobre a salvação dos infantes. Eu respondi aqui, né? Bem, eu posso repetir, né? Rapidamente, porque agora o meu tempo estourou. Agora estou 1 minuto além do tempo regulamentar, mas eu vou tentar responder em 1 minuto, 2. Vamos lá. E aqueles que morrem ainda crianças? Nós entendemos pela palavra de Deus que aqueles que morrem ainda no estado de inocência, né? Esses vão diretamente para o céu, né? Nós temos duas vertentes dentro dos calvinistas. Tem aqueles mais ortodoxos que creem que algumas crianças irão para o inferno e outras para o céu. Quem vai para o céu é aqueles que já tinham sido eleitos para isso, e quem vai para o inferno é aqueles que não tinham sido eleitos, né? Tem aqueles que acreditam que todas as crianças vão para o céu. Isso é uma minoria dentro dos calvinistas. Mas, enfim, o que é que nós entendemos à luz da Bíblia sobre isso? Que todos aqueles que estão no estado de inocência, quando morrem, vão para o céu. Jesus disse: vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Amém? Quando o filho de Davi com Batseba, o primeiro, morreu, o primeiro fruto do adultério, morreu, a Bíblia diz que quando ele estava doente, Davi ficou em jejum, sem as suas vestes reais, prostrado na presença de Deus, tentando evitar a morte da criança assim. Mas aí a criança morre. Quando ela morre, ele recebe a notícia, aí ele se lava, se veste as roupas reais e vai comer, e todo mundo diz assim: mas agora que o senhor está de luto? Ele diz: não, é porque antes eu estava naquela situação, porque eu estava orando a Deus para que ele poupasse a criança da morte. Mas agora que ela morreu, eu estou vestindo minhas roupas reais porque eu creio que quando eu partir para a eternidade, eu encontrarei ela lá do outro lado.
E Davi, nos Salmos, mais uma vez ele declara a certeza da sua salvação. Amém? Enfim, então, aqueles que morrem no seu estado de inocência, eles vão para o céu. Agora, quando é que começa o estado da consciência? Ninguém sabe precisamente. Tem gente que diz que é aos 9 anos, tem gente que diz que é aos 12. Sabe que tem gente que considera o estado da consciência só aos 20 anos de idade? Só por causa daquele texto bíblico que diz assim: e todos aqueles que pecaram no deserto, toda aquela geração que pecou no deserto, Deus fez morrer no deserto ainda, menos aqueles que tinham de 20 anos para baixo. Aí, por causa disso, tem muitos que acreditam que a idade da consciência é 20 anos. Mas eu não acredito nisso. Aquilo foi um critério que Deus usou. Deus teve misericórdia porque tinha 20 anos para baixo, né? Mas o que a gente pode dizer com certeza é o seguinte: que a idade da consciência existe e alguns chegam a ela mais cedo do que outros. Mas a gente não pode precisar a idade, né? A gente não pode precisar a idade. Alguns chegam mais cedo do que outros. Século 9, 10 anos, século 12 anos, século 15, enfim, cada um vai chegar mais cedo do que o outro. Agora, Paulo inclusive fala, tem um texto que dá para ler aqui, porque o tempo já passou, em Romanos, quando ele disse que tive uma época em que ele não estava sob a lei. Que época é essa quando ele não estava sob a lei? Ele está se referindo à sua infância, a época da inocência. Mas quando então eu cheguei à época da consciência e conheci a lei, aí o estado da consciência. Aí veio a condenação para mim, mas enquanto eu estava naquele estado de inocência, não tinha condenação para mim. Eles falam isso na sua epístola aos Romanos. Ok? Bem, faltou falar só sobre segurança da salvação. Fica para uma próxima oportunidade. Eu só vou dizer 2 frases sobre esse assunto. Primeiro, como disse introdutoriamente, que tanto está errado aquele que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, como está errado aquele que diz que a salvação pode ser perdida facilmente. Segundo, é que à luz da Bíblia nós entendemos que sim, é possível perder a salvação, mas não é tão fácil assim como muita gente pensa. Não é, por exemplo, como alguns popularmente imaginam, que se 9h15 da manhã ele se irritou e falou alguma coisa que não deveria, ele saiu da salvação, então às 9h19 ele pediu perdão a Deus e voltou da salvação. Quer dizer que das 9h15 às 9h19 ele ficou fora da salvação. Se Jesus tivesse vindo dentro daqueles 4 minutos ele ficava. Aí quando foi às 12h12 da tarde, aí ele pensou numa coisa que não devia, pecou, aí pediu perdão a Deus, às 12h15 ele voltou para a salvação, mas ficou 3 minutos suspenso da salvação. E quando estava vindo para a igreja, aconteceu alguma coisa também, ele foi pedir perdão. Quer dizer que você, durante o dia, entra e sai da salvação, entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Como ioiô? É assim? Não é assim, meu irmão. Amém? É possível perder a salvação, mas não é assim que se perde a salvação. O tempo não permite que a gente explique isso, mas isso fica para uma próxima oportunidade, porque eu já extrapolei o tempo regulamentar, ok? Se você quiser saber desse assunto com mais profundidade, eu indico o meu livro A Minha Mesma Mecânica da Salvação, best-seller lançado pela CPAD, de 630 páginas. Eu não trouxe nenhum exemplar aqui, mas você pode adquirir, se não encontrar nas lojas evangélicas aqui, mas você deve encontrar nas lojas evangélicas. Na filial da CPAD, lá em Vila Velha, no shopping, lá você vai encontrar. Mas se você não encontrar nas lojas por aqui perto, enfim, você pode comprar pela internet, no site da CPAD, via cartão de crédito e entregar na sua casa depois, ok? Amém? E quando estiver de joelhos, se lembre desse servo de Deus, pastor Silas Aniel, porque ele carece de vossas orações. Amém? Fico devendo então segurança da salvação para outra oportunidade, se Deus permitir.